Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje a gente vai trazer um assunto bem diferente, né, dos dois primeiros que a gente trouxe. Não vamos falar de filmes, não vamos falar de coisas do dia a dia, a gente vai falar de música. E a música que nós iremos trazer hoje é uma música, digamos, secular, não é? Ela não é uma música que é considerada uma música cristã, uma música que fala de Deus. E é justamente esse o assunto do vídeo de hoje. É possível a gente ver Deus ou falar sobre Deus, perceber Deus numa música secular? Bom, fica aqui comigo até o final e vamos descobrir juntos. Bora, vamos falar de Deus. Muito bem, antes da gente começar o vídeo, deixa eu fazer aqui alguns agradecimentos. Eu quero agradecer a todos que têm se empenhado, que têm compartilhado, que têm se inscrito no nosso canal, né? Já somos quase 100 inscritos aqui no canal e de verdade eu quero agradecer a todos que têm de alguma maneira engajado, comentado lá nos vídeos. Isso, todas as vezes que vocês comentam, quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês deixam lá a curtida de vocês, isso ajuda para que o YouTube ele possa indicar o vídeo para mais pessoas. Então, quanto mais vocês fazem isso, mais o vídeo é indicado, digamos assim, para outras pessoas. Então, agradeço de verdade que vocês estejam fazendo isso. Mas vamos para o assunto do vídeo. E antes da gente entrar no assunto propriamente dito, me permita explicar algumas coisas. Nós iremos falar sobre uma música chamada Beautiful. É uma música de uma banda chamada Marillion. E eu vou falar até um pouco sobre a banda, mas não muito, porque a banda em si não é o assunto do vídeo, e sim a música que essa banda toca, que é essa música Beautiful. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, e a ideia aqui do vídeo é a gente tentar trazer um olhar cristão, um olhar que percebendo Deus ali nas palavras, na letra dessa música, tá? Mas antes da gente falar sobre isso, me permita falar algumas coisas importantes aqui. A primeira é que eu não estou indicando a banda, ok? Conheço muito pouco sobre essa banda, acho que não conheço praticamente nem as músicas dele. A única música que eu realmente conhecia dessa banda é essa que a gente vai tratar no vídeo. Já conheço essa música há um bom tempo, mas nunca tinha parado para ouvir a letra dela, de prestar atenção na letra dela. Então, assim, recentemente eu fiz isso e isso surgiu uma ideia para a gente estar falando aqui nos vídeos. Então, não estou indicando a banda, não estou indicando que a gente escute as músicas da banda, porque, mais uma vez, eu vou repetir, não conheço a banda. Então, a minha questão aqui é justamente a gente apenas analisar essa música, analisar essa letra. E, aliás, eu nem diria analisar. A minha ideia não é fazer uma análise da letra, mas é tentar olhar para essa letra da música com um olhar cristão, no sentido de que tentar perceber que nessa letra eu posso estar percebendo elementos que dizem respeito à nossa fé. Pronto, eram essas as palavras que eu estava tentando procurar. Elementos que dizem respeito à nossa fé. Então, óbvio, eu não estou falando que quando o cantor, a banda, eles escreveram essa letra, eles estavam realmente tendo esse olhar. Eu não estou dizendo que eles estavam com essa intenção que eu vou trazer aqui no vídeo. Eu vou olhar como um cristão e pensar como se essa letra tivesse sido escrita com essa intenção, com esse olhar que eu quero ter, tá certo? Para a letra dessa música. Então, essa é a intenção do nosso vídeo aqui.
E deixa eu explicar mais algumas coisas. Então, esse vídeo ele vai ser um pouco diferente, porque eu vou ter que estar olhando sempre para a tela do meu computador, porque eu vou estar olhando para a letra da música. Então, algumas vezes vou tirar o foco aqui, a atenção da câmera, então vou estar olhando para a tela do computador para justamente ler a letra. E antes da gente começar propriamente aqui, me permita falar um pouco sobre a banda, mas vai ser bem rápido, tá? Paciência aí, vai ser bem rapidinho. O nome da banda é Marillion, e essa banda ela começa em 79, e no início ela tinha o nome de Silmarillion. Se você não sabe, Silmarillion é o nome desse livro aqui, tá? Do Tolkien. Opa, não tá focando, não tá mostrando o nome, mas tá aqui, Silmarillion é o nome desse livro. E ela tinha esse nome por causa desse livro, né? Silmarillion. Se você não conhece, Tolkien é o autor do Senhor dos Anéis. Então, a banda tinha esse nome por conta desse livro, mas eles foram meio que ameaçados por direitos autorais, né, pela família do Tolkien, e aí em 1980 eles mudaram o nome de Silmarillion para Marillion, né? Eu nem sabia dessa informação, eu fui pesquisar depois, porque o Everton tinha me dito isso, né, que eles tinham mudado o nome, que antes era Silmarillion e agora era Marillion, e era por causa do livro. Então eu fui olhar, fui pesquisar e realmente, de fato, isso procede, né? Isso realmente aconteceu. Eles tinham esse nome e mudaram porque foram meio que forçados a isso, né? Mas enfim, essa era a questão sobre a banda. Como eu disse, não conheço muita coisa sobre a banda, não conheço as músicas, não conheço nada a respeito da banda, mas eu quis dar essa informação porque eu achei pertinente por causa da letra. O Tolkien, ele foi um autor que escreveu livros onde as suas histórias tinham muitos elementos cristãos. E, como eu disse, eu não quero dizer que essa banda ela está trazendo essa letra com essa intenção, mas eu vou tentar olhar para a letra com essa intenção ou com esse olhar cristão, como se de fato eles estivessem escrito essa música com essa intenção. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, tá? O nome da música, como eu disse, é Beautiful, da banda Marillion. Então, ele começa dizendo uma frase muito interessante. Ele começa dizendo o seguinte: todo mundo sabe que vivemos num mundo em que se dão nomes feios para coisas belas, né? Olha, eu queria muito colocar a música aqui para vocês ouvirem, mas obviamente por conta de direitos autorais eu não posso fazer isso. Então, infelizmente, eu só vou estar lendo a letra aqui e eu quero que você perceba isso. Todo mundo sabe que vivemos num mundo em que se dão nomes feios para coisas belas. E isso é verdade, né? Eu tava até, quando tava vendo essa letra aqui, eu fiquei pensando, né? A gente dá um nome de paisagem, né? Mas que nome sem graça é esse, né? Paisagem. Quando a gente olha assim, vê um pôr do sol, a gente olha e vê assim, coisas, né, maravilhosas, belas, bonitas, e a gente dá nomes tão feios, tão simples para coisas realmente que são belas, e não apenas para imagens assim, para a criação, mas até atitudes a gente não costuma valorizar, né? O foco dele aqui é que a gente não costuma dar o real valor para aquelas coisas que são realmente bonitas, para aquelas coisas que realmente importam, né? E quando eu digo o foco dele aqui, é o foco que eu estou dando aqui à letra, tá? E aí ele começa dizendo isso, né? Todo mundo sabe que vivemos num mundo em que se dão nomes feios para coisas belas. E aí, na segunda parte, ele diz: todo mundo sabe que vivemos num mundo em que não damos um segundo olhar às coisas belas. Então, se
na primeira estrofe ele diz, olha, a gente costuma dar nome feios para coisas belas. Na segunda ele diz, a gente costuma nem sequer olhar de novo para uma coisa que realmente é bela. Então as coisas que realmente são bonitas, as coisas que realmente deveriam chamar a nossa atenção, que nós deveríamos realmente dar valor a essas coisas, a gente não tem um segundo olhar. A gente não costuma olhar duas vezes para essas coisas. A gente olha e até pode achar bonito, mas não bonito o suficiente para aquilo chamar a nossa atenção de verdade, entende? E as coisas que de fato nos chamam a atenção não são essas coisas que de fato deveriam chamar a nossa atenção. A nossa atenção geralmente é chamada para coisas mais supérfluas, né? E aquilo que de fato é belo e que nós nem conseguimos nomear, nem conseguimos dar nomes de fato a essas coisas, né? Nomes que realmente dizem respeito ali, que vão combinar com aquela coisa bela. A gente nem sequer consegue fazer isso, e se a gente não consegue nem sequer dar um nome que seja viável àquilo, nós nem sequer damos uma segunda chance para aquilo, nem sequer olhamos de novo para aquilo. Então ele continua dizendo na terceira estrofe: somente os céus sabem que vivemos num mundo onde o que chamamos de bonito é apenas algo posto à venda. E isso é verdade, né? A gente olha para as coisas que a gente acha bonito, são aquelas coisas que naturalmente a gente no momento acha bonito, mas daqui a pouco aquela coisa ali, ela não vale nada para nós, ela é posta à venda, né? Coisas que são compráveis, coisas que têm preço, né? E aqui eu quero trazer essa distinção entre preço e valor. E nós geralmente costumamos dar mais atenção para aquelas coisas que têm preço do que aquelas coisas que têm valor, né? E a gente precisa, de maneira real, aprender a valorizar aquilo que realmente importa. E aí ele está dizendo que as pessoas aqui na Terra, elas não têm muito essa noção, né? Por isso que ele fala: somente os céus sabem que vivemos num mundo onde o que chamamos de bonito é apenas uma coisa que se pode vender, né? Para os seres humanos, aquelas coisas que se podem vender é aquilo que eles acham realmente bonito, né? Mas os céus, eles sabem que não são essas coisas que realmente têm valor. A gente costuma, por exemplo, valorizar mais coisas do que pessoas, né? É um exemplo bem claro aqui, né? E pessoas não têm preço. Pessoas têm valor, preço não. Mas a gente costuma chamar de bonito, chamar de belo as coisas que têm preço, ao invés de valorizarmos aquilo que realmente tem valor. E aí ele está dizendo que os céus sabem disso. Os céus sabem que o que nós chamamos de bonito são aquelas coisas que têm preço. Os céus sabem que o que nós realmente damos importância são aquelas coisas que podem ser vendidas, e não aquelas coisas que nós realmente valorizamos. E aí ele continua, né? Ele diz assim: as folhas de vermelha tornam-se marrons para serem pisadas. E aqui é algo fenomenal, porque ele está trazendo uma coisa simples. Primeiro, as folhas, e ele vai falar isso um pouco mais na frente, mas a ideia aqui é: as folhas, elas vão perdendo a sua coloração, elas primeiro ficam verdes, né? E ele vai falar disso mais na frente. Depois ela perde um pouco essa cor verde e vai se tornando marrom até elas caírem no chão. Aliás, elas eram verdes, ficam vermelhas, se tornam marrons até caírem no chão. E aí quando elas caem no chão, essas folhas que nem foram percebidas, ninguém nem percebeu que elas mudaram, né, de verde para vermelho para marrom, elas caem e são simplesmente pisadas, né? São coisas que não são valorizadas, que normalmente ninguém dá a devida importância. A beleza, por exemplo, de uma árvore cheia de folhas, e aí essas folhas ficam verdes, essas folhas ficam vermelhas, essas folhas ficam marrons, essas folhas caem, essas folhas são pisadas e ninguém deu a devida importância. E outra,
essa ideia também traz uma ideia do tempo passando. E o tempo vai passando, as folhas ficam verdes, as folhas ficam vermelhas, as folhas ficam marrons, as folhas caem, o tempo passa e as pessoas continuam vivendo da mesma maneira, valorizando aquilo que não tem valor, dando importância a apenas às coisas que têm preço e não dando a mínima, não dando chance, não dando um segundo olhar para aquilo que realmente tem importância. Mas ele vai continuar e ele diz: nós não temos que viver num mundo onde damos nomes feios às coisas belas. Nós deveríamos viver num mundo bonito onde damos às coisas belas uma segunda chance. E aqui é meio que uma reviravolta. Se nas primeiras estrofes ele está dizendo: olha, nós vivemos num mundo assim, nós vivemos num mundo onde não damos nomes bonitos, né? Ou damos nomes bonitos para coisas feias. Nós não valorizamos aquilo que realmente é valorizado. O tempo vai passando, né? As folhas caem, a gente pisa nelas e a gente nem sequer percebeu a beleza de tudo isso. Mas aí nessa segunda parte ele está dizendo: nós não temos que viver num mundo onde a gente dá nome feio a coisas boas. Nós não precisamos viver dessa maneira. Nós deveríamos viver num mundo bonito, onde damos às coisas belas uma segunda chance. Nós não temos que viver daquela maneira. Essa é a grande realidade. Por mais que a gente viva num mundo dessa forma, num mundo onde as pessoas costumam não valorizar aquilo que realmente importa, costumam não dar a atenção devida às coisas que realmente importam, nós não deveríamos viver assim. Nós não precisamos viver assim. Nós não temos que viver assim. Então aqui é meio que uma reviravolta. Por mais que você viva nesse mundo, você não precisa viver da maneira como ele é, da maneira como as pessoas vivem. Nós precisamos viver de uma maneira diferente do que esse mundo realmente vive. E aí ele vai continuar, tá? Eu quero só deixar claro que eu não vou ver toda a letra, só algumas partes, mas aí ele vai continuar. E porque é o seguinte: se nessa parte ele está dizendo nós não precisamos viver dessa maneira, aí agora ele vai fazer algumas perguntas que fazem toda a diferença aqui. Ele começa dizendo: você é forte o bastante para viver? Ou seja, você é forte o bastante para viver dessa maneira? Para viver diferente do que todo mundo vive? Você tem de fato essa força para conseguir viver da maneira como se realmente deve viver? Você tem fé para viver? Essa é uma outra pergunta que ele está fazendo, né? Primeiro, você é forte o bastante para viver? Você tem fé suficiente para viver? Você é sensato? São perguntas que ele está fazendo. Você é sensato bastante para viver? Você é honesto bastante para viver? São perguntas que ele está fazendo, porque para viver dessa maneira, para viver de uma maneira diferente de todos que estão vivendo dentro daquele padrão que ele colocou no começo, né? Olha, nós vivemos num mundo onde damos nomes feios a coisas belas, ou melhor, que é isso, né? Que damos nomes feios às coisas belas, que não damos uma segunda chance para viver diferente, para ser alguém que dá a devida importância àquilo que é belo. Aí ele está fazendo essas perguntas. Você tem a força para viver dessa maneira? Você tem a fé para viver dessa maneira? Você é sensato bastante, né? Você de fato é sensato a ponto de valorizar aquilo que realmente importa? Você é honesto bastante? E aqui penso eu que essa honestidade não tem a ver com a questão da corrupção, mas tem a ver com o fato de você admitir que você não vive assim. E aí, essa honestidade de admitir que você não dá a devida importância, é quando essa honestidade vem, quando você admite que você não vive dessa forma, é aí que você está pronto para viver da maneira que deve viver. E aí ele diz: olha, não precisa ser igual, não precisa ser assim. Nós não precisamos viver
como esse padrão, né, que as pessoas costumam viver, valorizando coisas que não deveriam ser valorizadas, dando a devida importância a coisas que não deveriam ter a importância que muitas vezes a gente dá. Então a gente precisa ser forte para isso, precisamos ter fé para isso, nós precisamos ser sensatos, nós precisamos ser honestos para admitir que a gente precisa viver diferente. E aí ele vai dizer, olha, venha e assine seu nome, né? Se coloque ali naquela posição. Aí ele vai dizer uma frase que eu acho fenomenal, né? Depois daquelas perguntas que ele diz, olha, você é forte bastante, você tem fé o bastante, você é sensato bastante, é honesto bastante. Aí ele diz, você é louco bastante para permanecer belo. E aqui é algo fenomenal. Quando nós assumimos essa postura de não valorizar aquilo que tem preço, em outras palavras, a não valorizar as coisas, aos bens, e valorizar aquilo que realmente importa, muitas vezes somos chamados de maluco. Muitas vezes o mundo olha pra gente e diz, você é louco. Como é que você consegue viver dessa maneira? Né? O mundo ele tende a valorizar coisas, a correr atrás, por exemplo, de ter mansão, de ter um carro legal, um carro caro, ter uma conta bancária, né, recheada, e eles costumam viver em prol dessas coisas. E aí quando você vive na contramão de tudo isso, e eu não estou falando aqui de voto de pobreza, não tem nada a ver com isso, tá? Eu só estou dizendo que quando você não vive em prol de buscar essas coisas, você é chamado de maluco, você é chamado de louco. Mas aí ele tá fazendo essa provocação, olha, você é louco bastante para permanecer belo, porque a beleza está não na conquista, mas a beleza está em você viver num mundo totalmente corrompido por essas coisas e ainda assim não se deixar ser contaminado por ele. É nisso que está a beleza. A beleza não está em você ir com a maré. A beleza está justamente em você remar contra a maré, no sentido de você não se deixar corromper por essas coisas que te levam a querer valorizar coisas e não aquilo que realmente importa, a chamar de belo coisas que são compráveis, coisas que são colocadas preço, e não valorizar e não dar a devida importância, não dar uma segunda chance, não dar um segundo olhar para coisas que realmente importam. Então ele está fazendo essa provocação, você é louco bastante para permanecer belo, você é louco bastante para não se contaminar com essas coisas, para ser diferente, para não ser igual ao que geralmente é o padrão desse mundo. E ele vai seguir aqui para a conclusão, né? E ele vai dizer o seguinte, você precisa se levantar e dizer, né? Ou seja, ele está aqui dizendo ou incentivando ou dizendo, olha, você tem que fazer isso, você precisa se levantar para dizer. E aí ele faz uma outra coisa aqui, uma outra provocação, porque é o seguinte, ele havia dito, olha, você é louco o suficiente para essas coisas, para fazer essas coisas, né? E aí ele, nessa questão, né, de que as pessoas, elas vão talvez até lhe chamar de louco, ele diz assim, ó, de qualquer maneira eles irão rir de você. Então, por que você não se levanta e seja belo? E aí, isso é verdade. De qualquer maneira, as pessoas lhe chamarão de louco. Se você valorizar ou não valorizar aquilo que realmente tem valor, se você priorizar determinadas coisas do que outras, você vai ser chamado de louco de qualquer maneira. Então, que você seja chamado de maluco, que as pessoas vão rir de você, e elas vão rir de qualquer jeito, é isso que ele está dizendo. Mas se elas rirem, deixe que elas riam.
Deixe que elas chamem você de louco. O que realmente importa é que você se levante e seja belo. Que você realmente se levante e valorize aquilo que realmente tem valor. Que você se importe com aquilo que realmente nós deveríamos nos importar. Ele vai concluir dizendo: nós estamos presos neste mundo sem ter para onde ir, né? Ou seja, nós temos que viver aqui, nós não temos uma opção, né? Pelo menos enquanto estivermos aqui não há opção, né? Nós não temos uma terceira opção. Ou você valoriza aquilo que você precisa realmente valorizar, ou você valoriza coisas que não deveriam ser valorizadas, né? E aí ele termina dizendo: você tem medo de quê? Nós precisamos mudar a atitude. E aí ele diz: nos mostre do que você é feito, seja você mesmo e seja belo, né? E aí eu não quero entrar no assunto do vídeo anterior, né, de ser você mesmo, mas o fato é que ele está convidando a não se agir conforme o padrão. Ele está chamando para agir diferente do que todo mundo age. Nós não precisamos viver nesse mundo como todo mundo vive. Nós não precisamos valorizar aquilo que as pessoas valorizam e que não deveriam ser valorizados. E essa música, essa letra, como eu disse no começo, né? Eu não estou dizendo que ele falou com essa intenção, não estou dizendo que ele tinha esse pensamento cristão quando ele estava falando sobre essa música. Eu não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que ela nos leva a refletir sobre nós mesmos. Ela nos leva a refletir como cristãos, né? E não apenas como cristão. Se você está assistindo esse vídeo, mas você não é um cristão, mas você pode olhar para a sua vida e ver se você está valorizando aquilo que realmente deveria ser valorizado, como por exemplo a sua família, né? como por exemplo a sua própria saúde, né? Que geralmente a gente não cuida muito dela. Então, geralmente as pessoas valorizam coisas que são compráveis, né? A gente não compra uma família, a gente não compra a nossa saúde, e é possível gastar todo o dinheiro em médicos, em remédios, e ainda assim a pessoa não ser curada. Então, nós precisamos viver de maneira diferente, valorizar aquilo que deveria ser valorizado. Mas eu estou trazendo essa questão para uma visão do cristianismo, uma visão cristã sobre o assunto, porque nós somos chamados a viver uma vida diferente. Nós somos chamados a remar contra a maré. Nós somos chamados a viver uma vida não de acordo com o padrão desse mundo, não com a mentalidade desse mundo, não com a valorização das coisas que esse mundo valoriza. Pelo contrário, a gente é chamado por Deus para viver uma vida para a glória dele. E viver uma vida para a glória de Deus é valorizar aquilo que realmente deveria ter valor. Para nós prestarmos mais atenção nas coisas que realmente merecem a nossa atenção. O que merece a nossa atenção não são bens, não são coisas. O que merece a nossa atenção são aquelas coisas que irão permanecer para sempre, né? Como a própria palavra diz, o mundo vai passar, mas a palavra do Senhor não passará. As coisas desse mundo passarão, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então a gente precisa viver como cristãos, olhando, prestando atenção e valorizando aquilo que realmente tem valor. Deus nos chamou para isso. E por mais que a banda, o autor dessa letra não tivesse essa intenção, a gente consegue olhar para essa letra, olhar para essa música e perceber que há algo de Deus aqui, né? Que essa mensagem de Deus
de valorizar aquilo que é belo, mas aquilo que realmente é belo, né, precisa ser uma coisa que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. Então, Deus está em tudo, Deus está em todas as coisas, e a gente consegue perceber que a essência de Deus em valorizar aquilo que é belo está aqui na letra dessa música. Eu espero que você tenha percebido isso, que você tenha refletido sobre isso, e muito obrigado por ter ficado até aqui, por ter chegado até aqui, né? E eu espero que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você mande para mais pessoas, né? Diga para elas: olha, a gente tá aqui, tem um canal aqui que tá falando sobre Deus a partir de todas as coisas. Eu conto com a sua ajuda para esse canal crescer, certo? Então, era esse o vídeo, espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, até um próximo vídeo, e vamos continuar falando sobre Deus.